Muito bom. Bom dia. Sejam bem-vindos. Que honra poder participar do congresso, né, a nível nacional e internacional de Capoeira Educação, organizado por essa grande referência da capoeira educacional, mestre Ferradura, com tantos e queridos mestres e educadores da capoeira do Brasil. É um orgulho para nós aqui de Santos ter essa possibilidade de realmente sermos também uma das referências nesse âmbito educativo. Queria primeiro agradecer a toda a minha família que sempre está conosco, presentes e participativos, auxiliando o máximo possível o nosso trabalho. Minha esposa Vanessa, que eu amo demais, meu filhão Bruno, que está aqui do meu lado, dando todo o respaldo aqui para mim, tecnológico, a Manuela e o Marquinhos, meus pequenos, que eu amo de montão. Muito bem, eu sou o mestre Márcio, coordenador do projeto Capoeira Escola, criador da metodologia Capoeira para Todos. Sou formado pelo mestre Fábio Parada, primeiro discípulo do mestre Sombra, da Associação de Capoeira Senzala aqui de Santos. E esses mestres sempre nos inspiraram a ser um pouco melhor. Então, nesse âmbito, eu digo que, por exemplo, uma mensagem que mestre Sombra um dia colocou é: a capoeira é a necessidade de cada um. Mais ou menos no início dos anos 90, eu ouvi essa mensagem e eu fiquei pensando comigo mesmo. Porque quando eu entrei na capoeira, na verdade, eu era um educador, já voltado para a educação física. Estava entrando na faculdade de educação física, há alguns anos de capoeira, e entrei propriamente na educação física para melhorar o desenvolvimento das estratégias que de repente a gente poderia oportunizar para todo o segmento. Então foi aí que a gente criou esse projeto, porque na época, no início dos anos 90, a gente percebeu que a tecnologia avançava, e essa tecnologia que avançava, ela prejudicava a vivência motora das crianças de escolas particulares, por exemplo, porque elas não iam mais para a rua. A mobilidade urbana e a violência em centros urbanos, mais o avanço da tecnologia, acomodou as crianças em casa. Então a capoeira, por desenvolver diversos movimentos, com todos os amplitude de movimentos, com todos os grupamentos musculares e as articulações móveis, era uma boa saída para a gente poder cada vez mais fomentar o desenvolvimento motor nessas crianças. E deu muito certo. A princípio a gente sofreu um pouquinho de preconceito, isso foi em 1995, e com a reunião do Saber Popular, porque eu era um cara muito inquieto na capoeira, além de treinar todos os dias, eu também frequentava muitas rodas, tanto aqui na Baixada quanto em São Paulo, e eu conseguia condensar esse saber popular com o saber acadêmico. E quando o mestre Sombra falou pra gente a capoeira é a necessidade de cada um, eu falei: caramba, a capoeira não é só para mim. Eu preciso compartilhar esse saber com mais pessoas, e pessoas que estão também à margem da sociedade. Foi aí que em 97 a gente iniciou o projeto Capoeira Escola no Grupo Amigo do Lar Pobre, uma entidade muito carente em Santos que atende crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social. E lá eu, apenas com 18 anos, na época ainda servindo o Exército, NPOR, segundo o BC São Vicente, eu tinha ainda o meu mestre como espelho, o mestre Parada, e eu via que eu precisava dar uma disciplina e um respeito para esses jovens. Então sempre eu formava fila, organizava eles direitinho. Uma certa feita eu cheguei com a fitinha, mais ou menos dessa coloração, no meu tornozelo esquerdo, que eu vira e mexe, eu sofri um entorse naquele tornozelo. Eu ganhei a fitinha do mestre Parada, e aí ele falou: tem axé nessa fita. Aí eu, axé, que é isso, energia, positiva. E aí a molecada, quando me viu com essas fitinhas no pé, tirou uma onda, falou: fitinha rosa, hein, professor? Fitinha rosa. Aí eu falei assim: mas não, a fitinha tem significado, atende às expectativas da mãe energia, foi uma pessoa que gosta muito de mim que me deu. Bom, resultado, quando eu fui para a aula seguinte, eu formava fila, como eu disse para vocês, eu comecei a perceber que de 25, 22 a 23 mais ou menos, colocaram uma fitinha da mesma cor no mesmo pé. Eu não sabia naquela ocasião, apenas com 18 anos, que eu seria tão importante
para a formação daqueles jovens. E realmente era uma referência masculina. Muitas vezes, na hora de voltar para a faculdade, voltar da faculdade para casa, eram mais ou menos 11, 11h30, em vez de ir direto para o meu bairro, eu passava no bairro deles, que é ali perto do Cais de Santos, para ver se eles estavam bem. E se eles estavam descansando, porque no outro dia eu ia pegar firme no treino, né? E nesse treino, que a gente desenvolvia bastante situações positivas, eu ganhei mais um aprendizado, porque quando eu chegava à noite e às vezes via eles na rua, tá fazendo o que na rua? Tá na hora de ir para casa, vai descansar, amanhã o treino vai ser pegado. Aí um outro me falava, infelizmente eu não posso ir para casa. O meu pai está dividindo os papelotes. E se eu entrar lá, ele vai errar a conta e vai ficar chateado comigo. Pensei muito, refleti, falei, poxa, quem sou eu para cobrar algumas coisas, né? Vamos trabalhar essa afetividade. Então, nesse quesito, a gente vai, senta, conversa com a criança, tenta dispersar um pouquinho e pede para ela se cuidar e acreditar no potencial dela. Olha que interessante, depois de alguns anos de projeto Capoeira Escola, a gente está completando 25, eu tenho 2 jovens que eram crianças desse projeto social e hoje são professores, pais de família, inclusive um está terminando a faculdade de Educação Física, e isso é muito recompensador. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente der a nossa contribuição, é muito valioso para contribuir a capoeira como uma formação do cidadão. Muito bem. Depois de um ano, a gente começou a participar de alguns congressos, e num desses congressos era um congresso que trabalhava lazer e recreação para pessoas com deficiência. Foi ali que conheci o professor Pércio Luiz de Almeida, mestre em distúrbio do movimento, e aí eu comecei a pensar e repensar na capoeira para pessoas com deficiência. Isso era 1997 para 98, o Fitness Brasil foi um congresso. E nesse quesito, nessa ocasião, o Pércio me deu uma dinâmica e falou, cada um vai tentar oferecer uma dinâmica da sua realidade para a pessoa com deficiência. Eu falei, caramba, e agora? Eu nunca trabalhei. Eu já tinha visto alguns trabalhos do Mestre Sombrinha na PAI, mas é um trabalho maravilhoso, mas não tinha uma metodologia, né, com embasamento científico desenvolvido. E aí eu falei, vou criar capoeira para a pessoa com deficiência visual aqui, né? Eu nunca tinha visto. E aí uma colega do curso pediu para colocar uma venda e eu fui reproduzindo na audiodescrição a ginga. Então, atenção, Clícia, dê as mãos para mim para trabalhar essa segurança. Vamos realizar um afastamento antero-posterior, que é o pé lá para trás, retorna à posição inicial. Como o Mestre Bimba, naquela foto, né, enigmática, ele está ensinando a ginga de mãos dadas. E assim foi, né? E eu, a partir daquele momento, comecei a inserir a capoeira em algumas instituições, e foi numa delas, né, no Núcleo de Atendimento a Portador de Necessidade Especial, que eu conheci um dos casos que mais me emocionou e mais me ajudou a ser um ser humano melhor, que era o Cláudio. Cláudio, quero mandar um beijo para a mãe dele, a dona Mildes. Nessa ocasião, essa escola era um atendimento apenas para pessoas com deficiência intelectual. E o Cláudio, ele tinha uma sequela de paralisia cerebral, triplegia. Então, nesse quesito, falei, caramba, como é que eu vou fazer? Então, eu fui estudar e fui prestando atenção no que ele tinha de potencialidade e não na deficiência. A deficiência ali seria apenas um detalhe, porque as pessoas acabam enxergando a deficiência e o Brasil, como é um país um pouco assistencialista demais, fica focando nessa penalização. E eu não. O Cláudio tem triplegia, são 3 membros comprometidos, um dos braços e as 2 pernas. Além disso, o Cláudio tem deficiência intelectual. E além disso, o Cláudio tem deficiência visual parcial. Num olho 5%, no outro 35%, apenas que ele consegue enxergar. Eu falei, caramba, e agora? Então a gente começou a focar no braço que ele tinha uma amplitude. E fortalecemos, trabalhamos a hipertrofia desse braço. E hoje é muito legal, depois de 12 anos trabalhando com o Cláudio, 15 se eu não me engano, ele sobe as escadas com o braço sólido, sobe, abraça a perna, sobe. Se ele é um bom capoeirista ou não, vocês podem visualizar nos vídeos que a gente tem nas nossas páginas do YouTube. Mas ele conseguiu, no seu cotidiano, nas suas atividades de vida diária, ter independência. E a capoeira conseguiu isso, porque é a única atividade que ele praticava e pratica até hoje.
Então, o que eu quero dizer com isso? A gente fez uma pesquisa em cima das inteligências múltiplas psicomotoras de Harvard e Gardner e entendemos que a capoeira desenvolve todas elas. Na inteligência corporal, a nossa destreza de flexibilidade, força, equilíbrio, na inteligência espacial, em todos os desenvolvimentos, né, a inteligência musical. Foi aí que a gente chegou no Lar das Moças Cegas, trabalhando com 60 pessoas com deficiência visual, e chegamos nas universidades. Hoje, aqui na Baixada, 3 universidades contam com o nosso trabalho. No componente curricular de lutas, a gente leva a capoeira como base. Na Universidade de Santa Cecília, nós vamos estar inaugurando a cadeira de capoeira nos próximos semestres. E hoje eu tenho uma equipe que são agentes multiplicadores, que trabalham em ONGs, entidades não governamentais, né, na prefeitura, escolas particulares, academia, que é a equipe Capoeira Escola. Todos formados em educação física, alguns também em pedagogia, com pós-graduação, e muitos também com treinamento diário de capoeira, pelo menos 2 vezes treinamentos comigo, uma capacitação semanal e reuniões pedagógicas periódicas. A ideia de trabalhar a capoeira com a educação infantil no esquema corporal, no ensino fundamental a gente já está inserindo a capoeira como componente da grade curricular, trabalhando a interdisciplinaridade de ciências biológicas, naturais, ciências sociais. A criança fica muito tempo sentada em sala de aula, a escola é um pouco antidemocrática, a criança precisa do sinestésico, ela pode ser auditiva, visual, sinestésica, a capoeira trabalha essas 3 valências. No ensino médio, a ideia de desenvolver cada vez mais essa formação do caráter. Nos idosos, que a gente tem um trabalho amplo aqui em Santos, a qualidade de vida, expectativa. Santos é uma geografia plana, que muitos idosos vêm morar para cá, e a gente trabalha essa capoeira para melhorar o equilíbrio, evitar quedas dos idosos, a sua autoestima. Hoje nós temos um trabalho também focado para o futebol, a capoeira melhorando a velocidade de reação dos atletas, a flexibilidade, no Gremetal, o clube que revelou o Neymar. E a ideia importante é a inclusão. Então, o nosso projeto Capoeira para Todos, né, Capoeira Escola, mas a metodologia Capoeira Tudo é isso. Hoje a gente também tem um trabalho com reclusão na Fundação Casa, então é para todo segmento, independente da sua individualidade biológica e social. Esse é o nosso trabalho e a gente agradece essa oportunidade de estar compartilhando esse momento. Eu sempre digo que ser mestre de capoeira, ser professor, educador, é mais que uma profissão, é uma missão. Muito obrigado, Honra e Ferradura, pela oportunidade. A programação está ampla, grandes mestres, grandes personalidades, e eu espero que vocês estejam aí junto conosco. Quem quiser chegar aqui em Santos será muito bem recebido, e a gente vai estar com muito carinho levando essa metodologia aí para todo o segmento da sociedade. Agora vocês vão ter uma grande palestra com a minha querida amiga Nani de João Pequeno, que está fixado aqui embaixo no nossos comentários, e com certeza nós vamos voltar a nos encontrar em outras oportunidades. Ubuntu, axé.